O que eu acho, assim, da maneira como eu encaro um projeto gráfico editorial, é nunca pensar na parte formal, na parte visual, desconsiderando o conteúdo, desconsiderando a parte textual, imagética daquela publicação. Eu acho que o design gráfico editorial, acho que existe, né? Assim, acho que é uma área com os seus saberes, enfim, você consegue colocar isso dentro de uma gaveta, né? Dentro desse nosso mundo cartesiano que separa as coisas e tal, de especialização, que eu não acredito, até brinco, a gente lá no estúdio fala que um pouco indo na contramão das especializações, a gente seria uma espécie de clínico geral, assim. Então, eu não sou especialista, não me considero, por mais livro que a gente faça, a gente já fez muito, assim. Eu gosto dessa ideia de um clínico geral, que assim, se eu tiver que trabalhar com uma informação no espaço, se eu tiver no espaço físico, eu consigo. Se eu tiver que trabalhar com uma informação no espaço da página, eu consigo. E se eu tiver que trabalhar com uma informação no espaço da tela, eu consigo. Então, essa ideia, para mim, de que a gente não precisa ser super especialista num assunto, me agrada também, porque eu acho ela mais completa, eu acho ela mais condizente com como as coisas funcionam, assim. Por mais que o mundo vá em outro sentido, das especializações, etc. Né? Isso, para mim, é uma dessas perversões do sistema, assim, né? Que você vai especializando, e daí você vira uma espécie de refém daquilo que você conhece também. Então, eu gosto da ideia de abrir, de ampliar. Mas é claro que quando a gente fala em design gráfico editorial, existe um porquê de se dizer isso, né? Você fazer um livro, ou uma revista, um catálogo, quer dizer, você fazer um produto editorial, tem uma série de expertises que são próprias desse fazer, né? Então, acho que daí vem essa terminologia e ela, apesar do que eu disse, ela faz sentido. O que eu acho, assim, da maneira como eu encaro um projeto gráfico editorial, é nunca pensar na parte formal, na parte visual, desconsiderando o conteúdo, desconsiderando a parte, enfim, textual, imagética daquela publicação, né? Eu gosto muito de pensar essas duas coisas em conjunto. Aliás, eu nem sei pensar diferente disso, né? É claro que isso pode ser feito, quer dizer, o design cada vez mais ele opera dentro de lógicas que são lógicas do próprio consumo, das tendências. Então, assim, nossa, essa tipografia apareceu, é super bonita, tá super hypada, estão usando muito essa letra e não sei o quê. E várias vezes eu me pergunto, né, eu falo, tá, mas e daí, entendeu? Assim, se isso for pertinente para o que eu estou fazendo, ótimo, não tenho preconceito nenhum. Mas qual o problema de eu usar uma letra bem desenhada, que foi desenhada há 10 anos atrás, que foi desenhada há 100 anos atrás? Tipo, por que ela, enfim, só porque ela não foi desenhada esse semestre, ela é menos? Então, isso, colocando dessa maneira, eu acho que eu trago um assunto para mim que é muito caro, assim, que é muito importante, que é justamente essa adequação, essa pertinência. Eu acho que todo projeto gráfico nasce em conjunto com um projeto que é editorial, em conjunto com um conteúdo, né? E daí aquilo ganha uma forma, aquilo ganha, enfim, uma cara, né? Mas sempre nessa relação, até porque eu também não acredito muito nessa ideia de um designer que fica se expressando ele próprio, como se fosse uma coisa meio egocêntrica. Eu acho que a gente está sempre a serviço de uma comunicação. Então, a gente tem um autor, a gente tem um curador, a gente tem um artista, a gente tem um público, né? A gente tem, enfim, de alguma forma, que mediar essa comunicação, né? Então, quem é o público final desse livro? Para quem que eu estou fazendo esse livro? Né? Quem que é o autor desse livro? O que o conteúdo desse livro quer dizer? Né? E daí pensar a melhor maneira de fazer essa ponte, fazer essa conexão acontecer, né? Isso para mim é design gráfico editorial. Bacana. Eu acho que um bom projeto editorial, para mim, para ser bem sincero, assim, é claro que existem as questões práticas, eu vou até comentar, talvez, elas, mas para mim, a essência de um bom projeto editorial é a conversa. Assim. A gente
mesmo no estúdio ou quando está trabalhando individualmente, acho muito difícil fazer um projeto editorial sem interlocução, né? Então, para mim, esse é o ponto de partida, assim. Um projeto editorial é feito quando você, de fato, entende aquele conteúdo, você entende o que é aquilo e para que aquilo é, qual é o objetivo daquilo. Feito isso, entendido isso, né, aí tem as questões de um mundo concreto, quer dizer, um livro é um objeto, um livro, pensando num livro físico, é um objeto de papel, né, e daí ele, como todo objeto que é manuseado, ele tem questões mecânicas, físicas, né, então você tem papéis diferentes para diferentes finalidades, tem papel que é melhor para texto, tem papel que é melhor para imagem, não necessariamente são o mesmo papel, né? Tem papel que permite uma abertura do livro, porque tem as fibras mais longas e tal, tem papel que não, tem papel que, dependendo de como você faz, você abre o livro fecha, você abre o livro fecha, né? Então, tudo isso são questões, primeiro, acho que quase de produção gráfica, né? Ou pelo menos de uma interlocução com a produção gráfica, que são importantes de serem pensadas. Aí, depois, com relação, né, é muito difícil você trabalhar num projeto que não tenha texto. Pode até acontecer, enfim, mas normalmente tem texto, que seja para apresentar um ensaio visual, que seja para apresentar alguma coisa assim, tem um texto. E as coisas têm nome também, normalmente, né? E o nome, quando você materializa um nome, ele vem através de uma letra, vem através da grafia dessa letra e tal. Então, aí tem um território que eu acho super, enfim, bonito e interessante, que é o território da tipografia. A tipografia é uma coisa que, sei lá, talvez seja a minha ferramenta de trabalho principal, assim, né? É com ela que eu construo esse mundo dos projetos gráfico-editoriais que eu faço, assim. E daí, cada letra tem um caráter, cada letra tem uma história, cada letra vem de um lugar, cada letra tem transmite uma sensação diferente, né? Uma letra serifada e tal, ela é meio fácil de você conectar ela a um universo literário, etc., né? Uma letra sem serifa, por exemplo, é fácil de você conectar ela a momentos da história, a desejos de objetividade, de, enfim, algo mais incisivo, e por aí vai, né? Então, quando você tem um projeto editorial que você compreendeu, você entendeu quem é o público, entendeu o que aquele conteúdo quer passar, eu acho que começar pela escolha da tipografia, quer dizer, ela vai ser o veículo para carregar esse conteúdo, né? Ela é o ônibus, assim. Então, qual letra que funciona melhor para esse intuito, né? E uma coisa que eu sempre penso que as pessoas às vezes também esquecem é assim, um livro é para ser lido, né? Então, tem projetos gráficos belíssimos e tal, mas que são umas tractanas, assim, que são umas coisas que você fala, putz, a última coisa que pensaram aqui, seja o editor, seja o designer, ou seja esse grupo, é no leitor, né? O leitor, tadinho, que pegou e resolveu ler o livro, ele fica lá apanhando, né? Porque o negócio é super inventivo, tem um monte de historinha no meio, mas a leitura mesmo fica comprometida. Então, eu acho isso uma coisa importante, assim, a generosidade com o leitor. Isso não é só uma questão gráfica, é uma questão editorial também, né? Então, pensando nesse trabalho em conjunto, em que momento você coloca uma nota, em que momento você dá uma informação extra para o leitor, em que momento você hierarquiza os conteúdos, e etc., são coisas fundamentais para que essa leitura, para que essa comunicação aconteça, né? Então, e aí, claro, a reboque da tipografia vem todas as outras questões, né? A mancha de texto, uma linha muito comprida, é chato de ler, cansativo, você perde a volta, enfim. Aí as margens vão conformando aquela mancha, que ela pode ser mais agradável ou menos agradável. Você, quando está lendo um livro, você segura o livro, muitas vezes na mão. Então, é legal pensar que você não está pondo o seu dedo em cima do que você vai ter que ler. Coisas que parecem muito triviais, mas que eu acho que vão dando encaminhamentos para como a gente faz um projeto, né?